Boa tarde. Bom dia, né, gente? Bom dia ou boa tarde? Meio-dia? Como é que vocês estão, pessoas amadas? Ai, muitas coisas aqui no Instagram, né, que a gente precisa fazer. Olá, olá, Elaine! Bem-vinda! Que alegria ter você aqui! Seja muito bem-vinda! Gente, estou abrindo essa live surprise para falar um pouquinho do dia 26/6, que vai ser a imersão. E não só da imersão em si, mas eu queria falar um pouquinho sobre os temas que a gente vai trabalhar. E aí você pode se beneficiar dessa live aqui, muito embora você não vá participar da imersão, porque eu considero os temas muito importantes, muito essenciais para a gente viver aí uma vida mais leve, mais realizada, mais transformadora, não só para a gente se transformar, como a nossa transformação fazer parte de uma mudança maior aí no mundo, que eu acredito que está num processo muito vertiginoso de transformação também. E se a gente não acompanhar esse processo, muito provavelmente a gente vai sentir os efeitos dessa resistência. Porque a transformação ela acontece, né? O mundo, o universo, o cosmos, ele está em profunda transformação, profunda modificação e movimento. E nós, seres humanos, temos uma tendência aí, quase que primitiva, de manter um estado de estagnação, né? A gente sente uma espécie de proteção. Olá, pessoas, vão chegando. A gente sente aí uma espécie de proteção, de alívio, de segurança quando a gente está estável. Mas essa estabilidade, ela é absolutamente ilusória. Ela não existe. Não tem estabilidade, não tem segurança, não tem o que é mais seguro, o que é mais estável, não tem aquilo que você pode controlar. Na verdade, esse controle, ele é uma grande ilusão. E basicamente, o que a gente realmente tem controle na nossa vida, que é o nosso mundo interior, de alguma forma, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente não está olhando para isso. Então existe um mundo interior, existe uma dimensão interna, que é o que justamente vai trazer aí pra gente os resultados em questão de manifestação, de sentimento, de relações. Mas esses aspectos são exatamente os aspectos que a gente está ignorando. E por isso a gente está vivenciando tudo de uma forma caótica. Tentando segurar, tentando controlar, tentando ter aí esse controle mesmo, essa sensação de que está tudo sob o nosso jugo, sob o nosso controle, né? Mas não tá. Oi, Leda! Então, quando a gente tem essa sensação de que pode controlar as coisas, a gente está pensando e analisando como uma forma externa de ser, né? E essa ilusão traz muito sofrimento. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente tem uma dimensão, quando eu falo de dimensão interior e dimensão exterior, eu tô falando de algo, pra gente ter uma noção assim bem fácil de entender, de algo que é visível e tangível e de algo que é invisível e intangível. Oi, mãezinha, bom dia, bem-vinda. Então, essa dimensão intangível, essa dimensão invisível é o que tá, digamos assim, direcionando e dirigindo muito a parte da nossa vida. E quando a gente pensa numa dimensão intangível e uma dimensão tangível, visível, palpável, a gente pensa em quê? Dualidade. Dualidade é o que conduz esse mundo que a gente está. A gente tem a noção do que é felicidade porque a gente já sofreu. A gente tem noção do que é belo porque a gente tem um julgamento sobre o que não é belo. A gente tem aí uma luz porque a gente também tem a sombra, né? A gente tem o que é manifesto porque existe o que não é manifesto. Mas o que não é manifesto... Oi, Matheus! Seja bem-vindo, bom dia! O que não é manifesto, a gente não tá vendo. Então, olha só como o mundo, ele tem polaridade, ele tem dualidade. Quando a gente veio aqui pro mundo, a gente, pum, dualidade. Pum, polaridades. E aí a gente fica vivenciando isso. Eu tô triste, eu tô feliz.
né? Eu estou plena, eu estou insatisfeito, eu estou para fora, eu estou para dentro. Eu tenho coisas que eu vejo e eu tenho coisas que eu não vejo. Eu tenho coisas em cima, eu tenho coisas embaixo, eu tenho frio, eu tenho calor. Pensa aí alguma coisa, tudo vai estar na lei da polaridade, que inclusive é uma das leis herméticas, né? Mas não vamos falar sobre isso hoje, vamos falar apenas e ter aí esse entendimento da dualidade enquanto uma... Oi, Henrique, bem-vindo, amado. Vamos falar dessa dualidade enquanto condição humana, tá? E aí, quando a gente pensa nessa dualidade, tudo, se a gente pensar que tudo tem essa dualidade no mundo, a nossa mente, ou melhor, a mente, a nossa também, mas a mente, ela tem um aspecto dual também. A Marinha! Oi, amada! Gente, essa live foi tão surpresa, mas tão surpresa, porque eu acabei de liberar o link da imersão, né? Falei, vou abrir uma live para falar um pouco do que a gente vai trabalhar lá, ter aí um lugar, né, que a gente possa depois olhar e ouvir. E os temas são muito importantes, então para além de você fazer ou não a imersão, estar comigo ou não no dia 26, eu tô feliz que você tá aqui, achei que você estava trabalhando. Nunca sei o horário que você pode. Você falou que meio-dia é seu horário, né? Tá. Então, ainda que você não esteja no dia 26, você possa aproveitar dos temas, né? Porque são conhecimentos, são coisas legais de a gente acessar de alguma forma. Então, e aí, voltando, né? Eu sou a pessoa que vai e volta. Por que eu abri essa live? Foi por isso, e eu abri ela tão surpresa que eu não peguei água, então eu tenho, tipo, um restinho, que eu tô, tipo, no deserto. Então vamos partir da dualidade e de que nossa mente, a nossa psique também tem um aspecto dual. Tem aquele aspecto de relação, tem aquele aspecto fora e aquele aspecto para dentro da nossa psique. Tem aquela parte que muitos autores chamam de ego, né? Tem aquela parte da nossa identidade, da nossa personalidade, aquilo que nos define de alguma forma. Então, todos os nossos gostos, a nossa história, as nossas memórias. E tem tudo aquilo que a gente não tem acesso consciente. Você pode chamar de inconsciente, por exemplo. Você pode chamar de invisível. Você pode chamar de mundo interior. Como você quiser. Aspecto espiritual, né? Alma. Todos esses nomes a gente encontra. Mas na verdade é simplesmente aquilo que a gente não tem acesso imediato, concreto e externo. Aquilo que está na sombra. Sombra também é uma forma de chamar isso, né? Então tudo aquilo que a gente não reconhece. E esse não reconhecimento, gente, ele não precisa ser sei, mas não aceito. Ele às vezes está mesmo numa esfera que você nem acessou ainda. Então todo esse processo de autoconhecimento é muito para isso, para a gente começar a acessar, a começar a trazer consciência para aquilo. Vai resolver assim que você colocar a luz? Não necessariamente. Às vezes é o insight da uau, né? Vivencia tudo aquilo, experiencia no sentido sentimento mesmo, experiência, né? Aquilo pelo qual a gente passa e é impossível voltar. Mas às vezes a gente só, plim, acende uma luzinha. E essa luzinha é tipo uma luzinha de entendimento. E o entendimento, ele tem a esfera mental, consciência. Trouxe para consciência, razão, entendi. Mas isso não quer dizer que vai ser resolvido aqui dentro. É por isso que às vezes a gente escuta, por exemplo, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. Ou, eu já perdoei essa pessoa, mas eu não quero falar com ela, porque o que ela me fez, entendeu? Então, todo o processo que a gente faz, muitas vezes, o nome já diz, gente, é processo. São etapas, são momentos. Aquilo que você entendeu vai te encontrar amanhã de uma outra forma. Então, digamos que eu tomo consciência de que tem um rancor de alguém.
Beleza, tomei essa consciência, não necessariamente ainda consigo me desfazer disso, mas agora eu sei que isso é o que está atrasando muitos processos na minha vida. Desenvolvimento de prosperidade, crescimento em diversos aspectos, minhas relações, minhas compreensões do resto do mundo. E aí eu entendi isso. Vou chutar alto, tá? Dali a 10 anos, aquela mesma compreensão me encontra num outro momento do meu desenvolvimento, porque eu não parei de desenvolver. Eu tenho essa compreensão, mas eu continuo percorrendo esse caminho. Relações novas, acontecimentos, leituras, qualquer coisa. A gente não é o mesmo um segundo depois, que dirá 10 anos depois. É uma outra pessoa, um outro ser humano. E se tudo deu certo, você é outro ser humano mesmo, tá? Porque, como eu comecei a live falando, essa estabilidade não existe, essa segurança não existe e o controle não existe. Tá tudo em movimento. Então, se Deus quiser, daqui a 10 anos você é outro ser humano, totalmente diferente. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, tudo. Então, Polly! Delícia! Tudo bom? Delicinha. Tão gostoso ver vocês chegando. Deus quiser, se tudo der certo, daqui 10 anos você é outro ser humano. Então, este ser humano outro, quando ele entra em contato de novo com aquele entendimento que você teve 10 anos atrás, vai ser outra coisa, vai ser outra esfera de entendimento. E aí, talvez, naquele momento, 10 anos depois, você possa acessar esse entendimento pelo sentimento, porque daí não tem muito outro jeito, né? E esse acesso pelo sentimento, ele transforma, ele começa a transformar de uma forma mais rápida, de uma forma mais tangível. Porque você fala, mudou, não sinto mais aquilo que eu sentia. Não tem como nem explicar, né? E o sentimento a gente não explica. Por quê? Porque justamente ele é essa esfera do invisível, é essa esfera sombria, essa esfera que é oposta, é a polaridade oposta da razão. É o sentimento. E é justamente nesse lugar, nesse ponto, que eu percebo a falta de acesso. Não faz o link, não encaixa, sabe? Fica no entendimento racional, fica no quero saber, quero o porquê, quero o como, e nunca chega ao sentimento. Por quê? Porque nem sabe que precisa acessar aquilo. Não sabe que é possível acessar aquilo. Nunca tentou acessar. Nunca treinou esse acesso. Porque é treino, gente. Como eu estou me sentindo agora é treino. Eu preciso olhar para isso. Isso não vai descer do céu milagrosamente e acender uma luz em você. Você precisa querer olhar. Você precisa ter intenção, gente. A vida é intencional. A vida é intencional. Então, por que você está aqui agora, hoje, viva, vivendo, fazendo o que você tem que fazer, indo para sua vida? Isso é intencional. Não é por acaso. Não é por acaso. Não vai tipo, nossa, caiu aqui o negócio, de repente nasceu uma pessoa. Não, gente, tinha lá sei lá quantos, eu não sei em números, mas tem uma grande competição entre espermatozoides. Uma grande competição. Às vezes não vinga nenhum. Na maioria das vezes não vinga nenhum. A vida é um milagre. Ainda que você não ache. E esse que é mais legal da espiritualidade, da transcendência, da iluminação. Isso que é o mais legal na minha visão. Porque não importa o que você acha. Tá acontecendo. E aí se você pega o barco e embarca no que tá acontecendo, né? E assume a realidade, assume o que é, aí as coisas começam a acontecer na sua vida. Você começa a sentir diferente, você começa a experienciar diferente. Porque você se vê como parte disso que é. Não importa o que você acha, é. Ah, eu acho que tá tudo muito ruim. Essa é a sua visão sobre a coisa. Eu acho que a vida não é um milagre, não. Tá bom que você não acha, mas é um fato que ela não é por acaso e que ela precisa de uma grande força de vontade para acontecer intencional. E tudo é intencional. Então, quando você acorda e toma um café com açúcar, é intencional. Quando você toma sem açúcar, é intencional também.
Se você tanto faz, você nem lembra como é que você tomou o café, também é intencional. A diferença, gente, é que essa intenção, ela pode ser consciente, visível, ou inconsciente, invisível. Então você pode estar no vai da valsa da sua vida, ou você pode escolher estar consciente da vida e dos processos dela. E é esse lugar invisível que eu cutuco o acesso nas vivências, nas práticas, nos meus vídeos, quando eu falo, né? E nas práticas, principalmente porque a gente vai ali justamente treinar. Mas eu tô sempre nesse rodando e voltando nesse ponto de que esse campo invisível, ele é extremamente real e palpável e a gente acessa com a consciência. Oi, Evas! A gente vai acessar com a consciência. A gente não vai acessar automaticamente por um acaso da humanidade, né? Acordei transcendida, acordei iluminada, né? É preciso que a gente faça esse movimento de buscar olhar pro que existe, mas que está no invisível, que está no corpo, que está no sentir. Vamos ver assim, ó, por exemplo, quando você sente uma alegria, quando, sei lá, você ganha um presente, quando você ganha um abraço, quando você descobre uma coisa, você sente ali uma alegria. Oi, Claudinha! Isso é real ou não é real? Então pronto, o que você sente é real, caramba. Agora, vamos ao primeiro tópico. Primeiro tópico a gente já falou, na verdade, que é a dualidade. E agora a gente vai pro segundo tópico, que é... O que é o segundo tópico? Nossa, já tem uns brancos que vocês nem querem saber. Vamos lá, acessando a canalização. Primeiro tópico é a dualidade, mundo invisível, mundo visível, que a gente acessa, o que a gente não acessa, consciência inconsciente. Então, esse sentimento que a gente tem, lembrei, uma vez que ele é real, a gente precisa entender como é que ele surge. Qual é o disparador do sentimento? Oi, Andrei! Minha mãe rindo da minha cara, né, pra variar. Então, qual que é o disparador desse sentimento? Esse disparador vem da dualidade. Então, a gente tem lá, né, visível e invisível, bom, ruim, todas aquelas dualidades dentro da gente. Esse ser que tá falando com esse outro ser que tá tentando falar com você, existe uma conversa do visível e do invisível, do externo e do interno, do ego e da alma, tá? Essa prosa é que às vezes a gente não escuta. Por quê? Porque não estamos atentos. A gente só vai ver o resultado dessa conversa que aconteceu entre essas pessoas dentro de nós. É como se fosse um outro ser dentro de nós. Então, elas vão se manifestar como pensamentos. Mas o pensamento, gente, é como uma névoa. Não dá pra você pegar. O que você vai experienciar muitas vezes são as emoções e sentimentos que esses pensamentos trouxeram. Por que você tá triste? Quantas vezes vocês já não escutaram uma pessoa falar, não sei? Mas por que você tá com raiva? Não sei. Acordei irritada. Por quê? Não sei. A gente sabe? Esse é o ponto. A gente sabe, a gente só não foi lá olhar. Por quê? Olhar, ouvir o que está sendo dito aí dentro, precisa de silêncio e introspecção. Eu sei, mãe. Todas nós estamos. Essa conversa é enlouquecedora. Ela é enlouquecedora.
E aí é por isso que a gente tem o corpo, pra gente observar o sentir, porque essa conversa mata. Ela gera ansiedade. Por quê? Porque é um gasto de energia, como se tudo aquilo ali que você tá pensando estivesse acontecendo de fato. Então, quando você pensa assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas se eu fizer isso, mas eu tô pensando isso não eu não devia pensar, nananã, e aquela pessoa, é como se você estivesse fazendo tudo isso, indo lá, falando com a pessoa, não falando, brigando, deixando de brigar. Imagina você fazendo tudo isso em um segundo. O pensamento é capaz de fazer isso. E aí ele vai para um lugar totalmente longe. Oi, Vini! Ele vai para um lugar, o pensamento vai para um lugar totalmente longe do aqui e agora e fica lá fazendo coisas lá na frente, num futuro bizarro que não existe ainda, e o pior ainda, lá atrás, num passado que já foi, que você não acessa para transformar de forma real e fatídica, porque é determinado, mas você está acessando aqui no seu sentimento, aqui e agora, e passando por tudo aquilo infinitamente, N vezes. E enquanto aquilo lá não for resolvido, muito entre aspas, tá, gente? Porque não tem resolução, tem você se conscientizar daquilo e cuidar daquilo de uma outra forma. E enquanto você não trouxer aquelas pessoas que estão lá no seu futuro, várias de você, né, fazendo mil coisas, trouxer e colocar todo mundo do passado e do futuro aqui, agora, na única fucking coisa que você tem, que é a realidade, que é este momento onde tudo está bem, vai ficar nessa loucura, vai ficar nessa prosa. E aí olhar, e aí a gente consegue identificar essa conversa, mas a gente precisa estar presente. E a gente estando presente, não é que a conversa vai embora, você vai olhar para a conversa de fora da conversa. Ao invés de você ficar lá, blá, 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 você sai e você assiste a conversa. Aquela conversa que daqui a 5 minutos vai virar ansiedade, raiva, tristeza, desespero, angústia, loucura. Porque de fato é tipo uma loucura, né? Exatamente, Isabela. Exercitar o estado de presença. É essa atenção. Você consegue prestar atenção numa conversa quando você está ali, presente. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente não tá conversando e tá assim, ó. E a gente não tá ouvindo o que a pessoa tá falando. Porque tá pensando que horas será que são? Será que vai ter ônibus? A hora que foi embora? Nossa, como essa pessoa é chata, não aguento mais. Sei lá, qualquer coisa. Ai, que frio, ai, que fome. Ou, nossa, será que eu paguei a conta? Tipo, não existe aquele momento em que a gente sai dali e vai devagar, a gente não está escutando a conversa. Quando a gente tá preocupado e não sei o que, é isso que a gente tá falando com a gente. É isso que a gente tá fazendo com a gente. Então, digamos que você tá ali conversando com alguém preocupado com o futuro. E aí, só troca. Esse alguém, nesses momentos de loucura, é você mesmo. Então tem você ali querendo falar com você, que é a sua intuição, que é o seu sentimento, que é o seu corpo, que é a sua alma, que é a sua essência. Tá lá falando coisas muito importantes pra você. E você tá pensando o que você vai fazer amanhã, será que é verdade isso? Nossa, que chata essa pessoa me falando. Então por que as pessoas não acessam a intuição? Porque não tá prestando atenção. No Essente, vamos exercitar o estado de presença? Sim! Na imersão Essente, no dia 26/6, nós vamos exercitar não só o estado de presença, como o sentir. O que eu estou sentindo? O que é o sentir? O sentir é uma forma de intuição. A intuição não é só faça isso agora, né? Pode ser, mas não é só isso. A intuição é como eu me sinto. Onde no meu corpo está esse pensamento?
Quando eu penso isso, onde no meu corpo que eu sinto? Por quê? E aí, gente, mais uma vez, essas respostas, quem vai encontrar são vocês no processo de autoconhecimento. Não é assim, tipo, nossa, senti na boca do estômago quando falou de relacionamentos afetivos. O que é sentir na boca do estômago? Se você me perguntar. Eu não sei. Porque quem vai dizer isso pra você é o seu sentir. E se você não descobrir, tá tudo bem também. Porque essa necessidade de entendimento e porquê e como é tentativa de controle. Enquanto a gente não soltar o controle, não vem a liberdade. Soltar o controle exige confiança. É como você tá numa estrada segurando a direção de um carro e soltar e saber que o carro sabe para onde tem que ir. Péssimo exemplo, mas imagina isso. Porque é um exemplo assim, né? Tipo, não faça isso com o carro, gente. Né? Não faça isso em casa. Não solte a direção do carro. Mas a gente pensar na vida como algo que a gente tá ali dirigindo, o carro tá andando, gente. Não vai parar. Não vai parar tão cedo. Acabou a água. Então daqui a pouco tem que acabar a live. Senão eu vou ficar seca aqui. Certo, pessoas? Então essa conversa interna é dessa nossa dualidade. É você, alma, falando com você, ego, né? E essa comunicação é que tá entruncada, porque tá falando aqui, e esse aqui tá tipo, o quê? O que eu faço? Vai ribanceira abaixo. Na vida real, se soltar, vai ribanceira abaixo, né? Então, uma das coisas que a gente vai trabalhar, gente, é justamente esse sentir, vai estar muito relacionado com coisas que a gente vai pensar. Então, eu vou muito, como é que fala? Estimular com algumas técnicas esse sentir. E aí vocês vão analisar o que tá sentindo, onde que tá sentindo. Por que eu vou estimular? Porque é a mesma coisa que eu mostrar essa caneca aqui e perguntar, essa caneca é bonita? Uns vão falar, ai, é linda, parece coisa da roça, ó, esse quebradinho aqui, super rústico. Outros vão falar, credo, que coisa cafona, tinha que ser Le Creuset, né? Olha, Soraya, maravilhosa. Então vai depender. Vai pegar. Ah, bonitinha! Não, tudo bem. Eu aguento, acho. Deixa eu ver quanto tempo eu já tô aqui falando. Quase meia hora. Então, então isso aqui para cada um vai ser de um jeito. Ah, isso daqui lembra minha avó. Isso daqui não me lembra nada. Eu nunca morei na roça. Entendeu? Então é por isso que a sugestão, né? Eu perdi a palavra que eu falei agora, que era boa, mas lembrei. Esse estímulo que eu vou dar o estímulo para que vocês observem o que vai surgir aí, o que vai pipocar aí dentro, né? E a partir daí vocês vão poder trabalhar nesse lugar. Opa, é por aqui. O que me ajuda aqui? E aí vocês vão buscar. E a busca, gente, acho isso muito importante. A busca, ela precisa ser alegre, ela precisa ser solta, ela precisa ser constantemente. Então, a cada busca que a gente faz por algo, tem que ser sabendo que aquele buscador está perfeito como ele está no caminho. Então, não é que eu estou buscando porque eu estou imperfeita, que eu estou errada, e aí daqui a pouco, quando eu continuar buscando, eu vou chegar no lugar e aí eu vou ser X. Eu, perfeita, maravilhosa como sou, com todos os defeitos, com todas as cacas, com toda a inconsciência que eu tenho hoje,
continuo buscando. Pelo prazer de buscar, pela consciência da intenção, pela vontade de ser um ser humano melhor, mas amando o ser humano que eu sou hoje. Porque enquanto a gente não ama essa realidade, enquanto a gente não ama a realidade, a gente tá, é como se a gente estivesse cuspindo na vida, sabe? Sou muito ar, mas adoro técnicas. É por ser ar que você adora técnicas? Porque técnicas são coisas exatas? Técnicas são coisas racionais? Para quem é muito ar, o ideal é falar assim, faz como você quiser. É do seu jeito. Solta. Aí rola um tipo, ai meu Deus, como é que faz, né? Tem isso também, né? Então, por isso que as práticas, elas levam muito pro corpo, para um aterramento, né? Mas ainda assim, elas não trazem respostas imediatas. Elas são um estímulo. É igual faz com criança, né? Você dá ali aqueles negócios pra ela subir, dá os brinquedos ali e vê o que ela vai fazer. Se ela vai montar um castelo, é um Lego. Se ela vai montar um castelo, se ela vai montar uma praia, se ela vai montar uma pessoa, e vai o que tem dentro dela, né? Se eu colocar ali e falar, monte uma casinha, tudo bem, ela vai montar a casinha do jeito dela, mas eu já dei uma limitada, né? E tem isso também, né? Porque quando a gente faz esse estímulo, essa sugestão, uma parte coloca limite no que tem que ser feito e a outra parte completa. Então, faça uma casinha, como a casinha vai ser feita, está em aberto. Aí se vai ser uma casinha verde, se vai ser uma casinha grande, se vai ser uma casinha pequena, se vai ser uma mansão, aí vai da pessoa que está fazendo a casinha. Eu e minhas metáforas, né? O que mais eu queria falar aqui pra vocês? Ah, sim. Então, gente, essa conversa interna, ela não é só uma conversa que a gente tem que estar prestando atenção, mas a gente vai começar a observar, né? E a imersão vai ser esse pontapé inicial pra gente começar a observar como é que a gente tá falando com a gente. E vocês vão ter, quem vier pra imersão, né? Vão ter insights, tipo, olha o que é que eu estou falando pra mim mesma. Porque aí a gente pega naquele lugar que o pessoal chama de crenças, tá? E eu tô chamando de diálogos internos. Que é essas conversas aí. Porque essas conversas, elas são determinadas por crenças, por paradigmas. Então, se você tá falando pra você que você não consegue, isso tá só reverberando numa sensação e num comportamento. De às vezes não tentar, por exemplo, não fazer, não ir pra vida, enfim, vários comportamentos podem derivar dessa conversa. Mas aí a gente tá vendo comportamento. Se a gente volta um pouquinho, tem um sentimento ali. Se a gente volta um pouquinho, tem uma conversa. Se a gente volta um pouquinho, tem uma crença que gerou essa conversa. Então, olha só que importante a gente estar atento a essas conversas. Atentos e atentas a essa conversa, a gente chega a crenças que podem estar limitando. A gente chega a padrões que podem estar sendo reproduzidos sem parar. Oi, Rafinha! Bem-vinda! E aí essas crenças, então a gente faz o caminho de volta para chegar, por exemplo, a uma crença, a um padrão, né? Elas vão gerar uma conversa interna. Essa conversa interna vai gerar um sentimento. Esse sentimento vai gerar um comportamento. Então, estou estagnada. Por que eu estou estagnada? E aí vem, a conversa pode ser, né, diversas conversas, estou dando exemplos aqui. A conversa pode ser, não sei o que fazer. O não sei o que fazer pode ser porque tem uma crença de que isso daqui é muito difícil de ser feito, né? Ou precisa ser do jeito X, do jeito Y. Gente, a gente nem imagina. Mas a gente só tá aqui de pé, vivo, pensando, porque a gente tem essas crenças. Isso é muito paradoxal, né? Porque a gente quer se desfazer das crenças. Gente, não tem, primeira coisa, não tem como se desfazer das coisas. A gente vai olhar para elas e fazer um convite à transformação, a uma transmutação.
a uma ressignificação, né? É como pegar a água de um copo, sei lá, e colocar ela no congelador. Ela vai virar gelo. É uma outra forma de fazer, né? O que tá ali é a mesma coisa. Por isso que eu falo, gente, porque as polaridades, elas não estão separadas. É por isso que causa essa confusão na cabeça. Porque esse eu ego e esse eu espiritual, eles não estão separados. Eles estão, tipo, polaridades da mesma coisa, que é o ser. A mesma coisa o pensamento. Então, aquela crença de que você é ruim em tudo é só uma polaridade de uma única coisa, que lá do outro lado é eu sou foda pra caralho. É a mesma coisa. Você só precisa pegar a reguinha e fazer assim, daqui pra cá. Mas esse caminho desse dial, desse botãozinho de levar daqui pra outra polaridade é que é o negócio. Como é que eu levo? O que tá me mantendo aqui desse lado? Que não me deixa ir pra cá? São as benditas das crenças, dos paradigmas, dos coisas, traumas, coisas que você escutou na infância. E aí tudo isso que tá lá nesse lugar precisa ser ressignificado, precisa ser revisto, precisa ser olhado, precisa ser encarado com coragem e adultice. Foi o único jeito de terminar essa frase. Porque adultecer, né, é tipo verbo. Então, tipo, adultice. Ou seja, somos adultos e adultas. E a gente vai precisar olhar para essas coisas dessa forma. Porque com um olhar infantil, a gente continua enxergando isso de uma forma imatura e sem autorresponsabilidade. Então perceba, lá naquela polaridade que produz coisas que eu não quero, que seja, por exemplo, uma crença de incapacidade, nessa polaridade aqui, se eu fico num raciocínio infantil, eu espero vir lá do céu e resolver. Eu tô culpando 1000 coisas ao meu redor e não coloco a força intencional da vontade para ir para outra polaridade. E a força, gente, está no nosso ser integral e adulto. É um adulto que precisa olhar para esse lugar e acreditar que consegue sair desse lugar. A criança, ela busca alguém para tirar ela dali. Percebe? Então, é na criança que a gente fica buscando o porquê, que a gente quer comprovação, que a gente quer respostas. Alguém tem que me dar a resposta. Alguém tem que resolver para mim. É a crise. Logo melhora. É assim mesmo. Eu estou fazendo Ho'oponopono. Ai, gente, precisei brincar com isso. Porque eu escuto demais isso. Ai, eu já estou fazendo Ho'oponopono. Mas, blá, 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 blá. Vem a lista de reclamação que mostra que a pessoa não entendeu. Porque a reclamação é: odeio a minha vida, odeio a minha realidade, não aceito. Isso quem faz é a criança, que tá lá sapateando. Eu quero assim, eu quero assado. A vida é assim. Você vai fazer alguma coisa com ela ou você vai sentar e esperar que ela mude? Eu fiquei parecendo coach agora, né? Mas algumas coisas são verdade. Não sou eu que tô falando. Posso até mudar o que eu tô falando aqui, mas a coisa em si não vai mudar. Porque não vai cair do céu. Até vai cair do céu quando você se alinhar com o céu. Que é o aqui e agora. E a realidade. Aí você está em linha reta. Aí você está daqui, conexão. Em conexão, lembra o plug? Em conexão, tudo acontece. Ego, espírito. Aí flui toda energia, intuição, tudo que você precisa, tudo que você quer. Agora, se eu tô aqui,
blá 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 blá, ou esse aqui falando, esse aqui tipo reclamando, olhando a paisagem, não vai chegar nunca essa informação aqui. Nunca, porque eu não tô nem olhando pra isso. Vou fazer teatrinho de bonecos aqui na próxima live. Ego! Eu adoro teatrinho de bonecos. Olá, Vegan Delivery! Mande um delivery de coisas veganas pra mim. Adoro. Faço uma publi. Certo, gente? Então, é fundamentalmente isso que a gente vai trabalhar dentro da imersão Essente, tá? Quem sentiu no coração e falou, nossa, quero experienciar isso aí, quero ver o que é, o link já está na bio, tá bom? Do primeiro lote. São apenas 10 vagas no primeiro lote, então corra para adquirir a sua, tá bom? Esse primeiro lote tem um preço especial, depois vai subir um pouquinho, mas eu espero muito que vocês tenham, enfim, linkado aí alguma coisa, tenha feito sentido, feito sentir alguma coisa. Conversem comigo aí, vocês estão todos quietos e quietas, tá tudo bem por aí? Fez sentido? Ressoou? Não? Foi, nossa senhora, tô saindo mais sem entender nada ainda. Acabou mesmo, agora acabou. Tem café frio, quem sabe? Tudo bem. Ah, Claudinha, obrigada por responder. Ai, meu Deus, quase derrubei tudo aqui. Então é isso, gente. Vou deixar vocês com essas reflexões. Vou deixar essa live aqui salva. A gente vai trabalhar na imersão muito essa relação dos mantras, dessas afirmações que vão ressoar dentro de nós. Vamos trabalhar a consciência corporal, treinar o sentir e aí começar a colocar informação ali para vocês começarem a entender o que está sentindo com relação àquilo. Então a gente vai passar, vai virando chavinha, a gente vai tipo, deglutindo aquilo ali, né? É uma delícia. E é expansivo e é eterno. Então, para quem está aqui e tiver interesse, a imersão Essente vai acontecer no dia 26/6, é um domingão do Faustão. Vai ser das 10 às 17 e a gente vai fazer uma pausa aí na metadinha, né? Pra gente poder se alimentar, descansar um pouquinho, depois voltamos à tarde. Vamos fazer muitas vivências para experimentar, experienciar tudo isso que eu estou falando aqui e muito mais. Por quê? Porque vocês vão filtrar e experienciar, então isso aí vai para outra dimensão do sentir. Ah, que delícia, Isabela! Gratidão, gratidão. E dessa vez a imersão vai ficar salva, tá? Então assim que vocês fazem a inscrição, vocês já são direcionados para a plataforma. Lá vai ter um vídeo, já tem um vídeo lá explicando com orientações de tudo que precisa para o dia, de tudo como é que vai ser, como proceder, tem umas orientações lá, tá bom? E esse encontro vai ficar gravado, tá? Então vocês vão ter acesso à imersão, a tudo que a gente vai vivenciar, os exercícios, tudo mais, durante um ano na plataforma, para assistir, refazer os exercícios, anotar, ver de novo, enfim, fazer o que vocês quiserem lá. Vamos ter um material por escrito também de tudo que vai acontecer e algumas informações que eu quero passar para vocês, como uma apostilinha, tá? E bônus especiais, que é surprise. Se eu falar perde a graça, eu gosto de surpresinhas. Acho que é isso que eu queria falar sobre a imersão. Estão todos convidados e convidadas. O link está na bio. Venha comigo se você sentir no seu coraçãozinho. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchauzinho.